senhoras e Você senhores, retorna, hein? estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva. Lembrando que o programa No Divã, ele vem ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, diretamente do consultório da Academia do Cérebro para a Rede Cristã Brasil, com transmissão multi-streaming. E hoje, graças a Deus, estamos com nossa carga geral aí com força, né? Como diz o pessoal na linguagem de hoje. Estamos no Facebook da Rede Cristã, estamos no site da Rede Cristã, redecristãbrasil.com.br, também estamos no YouTube da Rede Cristã e na FM 103,3 para todo o Brasil, para todo mundo. Lembrando, internautas e ouvintes, você durante a programação pode interagir com o psicanalista Edinásio Silva pelo telefone da Rede Cristã, no programa ao vivo, 8720-4989, 98720-4989. E com a Academia do Cérebro, o telefone sempre, o contato, o Instagram, tudo vai estar sempre na tela à sua disposição. Bom dia, doutor Edinásio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Cristã e nos seguindo através dos aplicativos. Eu inicio o programa falando sempre da minha invenção, da minha criação, da minha idealização, que é o mapa psíquico. Então, esse mapa, ele visa dar caminhos a terapeutas e a psicólogos para que eles possam iniciar o tratamento. Uma pessoa me ligou hoje e disse assim: faz 25 anos que eu faço terapia. Eu digo: opa, quanto tempo? 25 anos. 25 anos que faz terapia. 25 anos a vida fazendo terapia. E ela disse que continua ansiosa. E se ela fizesse meu workshop, se ela ficaria curada da ansiedade? Eu disse não, porque a ansiedade não tem cura. A ansiedade se torna doença, mas ela não é a doença. A ansiedade ela pode se transformar em fobias, em transtornos, mas no momento que essa ansiedade não é um transtorno, ela não é a doença. Então não tem cura, ela reduz os danos emocionais. Então, você fazendo meu workshop, você não será curada. Eu quero lembrar aqui que o meu workshop é um treinamento, é uma capacitação. Você vai ser treinada. Hoje, pela manhã, eu gravei um vídeo na quadra de futebol. Sim. Eu desci do apartamento e fui para a quadra e gravei. E se você quer ganhar no jogo, tem que entrar em campo. Se você quer vencer na vida, quer ter sucesso, tem que competir. E para competir é preciso ser treinado. E eu me disponho a treinar vocês através do meu workshop. Você participa do meu workshop, ou presencial ou online, e você será campeão. Campeão se treinado. Se não treinado, a vida segue. Então eu falei para aquela jovem, ela começou a fazer terapia logo aos 15 anos, já tem 25 anos, já tem 40 anos de idade e continua na terapia sem resultados, segundo ela. Ela transformou a terapia numa bengala. Ela precisa da terapia, ela viciou-se. Aquilo virou uma maconha, uma cocaína para ela. Ela viciou, se está viciada naquilo. Então, perdeu a eficácia. Eu não falei para ela isso, mas perdeu toda a eficácia. Então, esse mapa, ele vai mostrar áreas que contém na sua vida que estão danificadas. Veias entupidas, não são veias literais, veias emocionais entupidas. Coisas que embaçam a sua vista. Sua vista está embaçada, você não enxerga. Conteúdos que muitas vezes os outros percebem e você não percebe. Então, esse mapa que eu criei, eu uso alguma simbologia, uso traços do rosto, das emoções no seu rosto, através de imagem. Também percebo a forma de você falar, desenhos, sonhos, escritas e outros símbolos. E através disso, eu apresento o seu mapa como se fosse um mapa emocional, um mapa do psiquismo, um mapa que vai mostrar conteúdos que danificam a sua imagem e o seu comportamento.
e também conteúdos de talentos que você tem, que você não sabe usar. Então, com esse mapa, a terapia vai funcionar mais rápido, com fluidez. Então, exatamente isso que eu me proponho a fazer. E eu tenho ontem, vocês ouviram aqui, vários testemunhos de pessoas que fizeram só uma pontinha do mapa. Não são pacientes meus, são pessoas que participaram do workshop e eu faço essa parte introdutiva. Então, esse workshop, ele estará disponível a partir deste mês, online. Você pode se inscrever do conforto da sua casa, você vai ter acesso a 3 aulas. Não, serão 3 aulas que nós vamos colocar à sua disposição, e treinamentos que você vai fazer no conforto da sua casa. Tudo gratuito. Nós temos 2 produtos. Esse produto é gratuito, deletando o fracasso e projetando sucesso. Inclusive, esse treinamento que eu dou, ele vai estar disponível também de livros. Estou escrevendo um livro para isso. Então, breve você terá esse livro, um treinamento que você vai ler, rever, vai para frente, vai para trás, e você vai tentar buscar caminhos. Embora que eu tenha um conceito que eu acho que as pessoas precisam do mentor. Tem que ter mentoria. E eu falo até biblicamente, quando Jesus ele discipulou um grupo que chamou de discípulo, ele fez mentor daquele grupo, fez mentoria com aquele grupo, e aquele grupo prosperou e fez outros discípulos. É exatamente isso que eu quero. Eu quero lhe treinar, lhe capacitar para que você possa dar saltos de qualidades, e quando a sua família olhar para você e ver a sua prosperidade, vai dizer, eu também quero ser próspero, você vem para cá, vou treinar você. Eu aprendi, eu investi em mim, agora vou investir em você. Seja grato com os outros. Gratidão com a vida, gratidão com seus companheiros. Aqui, eu e o pastor Amaro temos uma relação fraternal, de gratidão. Eu sempre digo a ele, pastor Amaro, eu agradeço por essa oportunidade. Na pandemia, nós crescemos. Então, ele me deu e eu dei de volta a ele. Verdade. Essa interação faz que a gente cresça como gente, como pessoa, como cristão. Verdade. Então, é importante que a gente sabe que está aqui ajudando pessoas que estão doentes, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão sem vontade de viver. Então, essas pessoas escutam o programa e ficam alegres e pensam, se não conseguem resolver, mas pensam em resolver a situação, pensam em sair do buraco. Então, esse programa tem sido, para as pessoas, bênçãos, para que as pessoas possam sair do estado do caos que se encontra. Então, eu queria deixar esse depoimento aqui e vamos, a partir de agora, ao nosso tema de hoje. Estão fazendo a minha cabeça. Eita! Quem está fazendo a sua cabeça, hein? Quem está fazendo a sua cabeça? Estão fazendo a minha cabeça. Quem está fazendo? O que está fazendo? Quem está te comandando? Te comandando? Ora, se alguém está fazendo na sua cabeça, é alguém que tem influência na sua vida. Lembrando que nós falamos ontem de crenças. Então, as crenças também fazem a sua cabeça. Porque tem algo muito que se fala no popular, que fazer a cabeça, antigamente fazer a cabeça era usar drogas. Usar a cabeça era um baseado. Mas, na realidade, nós estamos falando das influências, né? As influências que ocorrem na vida de uma pessoa. Então, nesse momento, tem muita gente influenciada por muitas coisas. E nós vamos falar hoje aqui sobre essas influências. E você pode participar, compartilha aí com as pessoas, vai compartilhando, colocando mensagem. E eu quero ver exatamente você crescendo, você sabendo, tendo um conhecimento. Quem tem conhecimento tem poder, quem tem conhecimento vive diferente do outro. A própria Bíblia diz, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então é necessário ter esse conhecimento. Ontem uma pessoa me informou que uma das minhas pacientes abriu uma clínica, um consultório de psicologia. Eu falei, que ótimo, que bom. Maravilha, rapaz. Ela saiu de paciente para abrir um consultório. Maravilha, houve crescimento. Parabéns. Né? Eu fiquei alegre com isso, né? Dá uns eu fiquei aplausos alegre aqui, com isso. uns aplausos aqui para Pode falar. Uns aplausos aqui. Pois é. Pois é.
que maravilha, parabéns. E eu quero dizer que essa psicóloga é ouvinte do programa, viu, pastor Amado? Poxa, Ela é ouvinte do programa, ouvindo o programa, se tornou minha paciente, nunca tinha exercido a profissão de psicóloga e agora está exercendo a profissão de psicóloga, né? Parabéns, então, amigo. Parabéns para você, viu? Por minha paciente e agora estamos aí no mesmo nível. Então, parabéns para você que ouviu o programa. Vamos convidá-la para... Como psicóloga, teve coragem de me procurar, não disse que era psicóloga. Interessante. E só depois eu descobri, pelos talentos que ela tinha, eu descobri, você tem talentos, eu sou psicóloga. Eu digo, pois é. E aí ela teve alguns meses de terapia e hoje está clinicando. Queremos convidar a amiga para participar aqui do Pode programa. Falar. Queremos convidar a amiga para participar aqui do programa, qualquer dia desses. Tá? Ela está ouvindo, né? Ela está ouvindo o programa. Dúvida vai servir eu não vou dizer o nome dela porque não me permitiu dizer o nome dela, não vou dizer. Vai servir de inspiração, amiga, para muitas outras pessoas que estavam num quadro semelhante ao seu e não se constranja não. Eu acho bacana também no Dr. Ednásio que ele diz, tem espaço para todo mundo, não se constranja não, pode aparecer aqui, sem problema, não é isso, Dr. Ednásio? Exatamente. Olha, eu quero dizer a você que o fracasso e o sucesso está na sua cabeça. Fracasso e sucesso está na sua cabeça. Então vai depender da forma que você enxerga o mundo. O tema de hoje é o que estão fazendo na minha cabeça. Mas antes eu quero deixar para você um depoimento. Isso aconteceu nos Estados Unidos, uma experiência de um cientista. O cientista, ele fazia experiência junto aos presídios. E no Brasil não tem pena de morte, mas em alguns estados dos Estados Unidos tem a pena de morte. E a pena de morte geralmente é por cadeira elétrica ou por outros métodos. Então, esse cientista fez um acordo com uma pessoa que foi condenada à morte. Escuta bem o que eu vou dizer. Escuta bem. Esse cientista fez um acordo com um condenado. Então ele perguntou, você tem duas opções aqui, tem uma saída para você. A saída é o seguinte, você escolhe ser morto sua pena ser através da cadeira elétrica ou através de um corte no pulso, onde todo o seu sangue vai pingar num recipiente até você morrer. Agora, qual a saída que você tem? É se esse sangue, ele não sai todo. Ou seja, se ele, vamos usar uma expressão bem popular, coalhar, né? Se ele coalhar, se ele não sair. Então, coagular, há uma possibilidade, pode falar, pessoal, pode falar. Se ele coagular, né, e ficar duro, tal. Coagular. Eu estou falando coalhar porque é uma expressão popular. Então, se ele coagular, então, às vezes, para você fazer a cirurgia, você faz um corte na orelha, né, às vezes, para ver se existe isso ou não, se ele é coagular ou inclusive, não. Então, antes da cirurgia, todo mundo sabe que faz esse antes da cirurgia você faz. Então, se coagular, você está salvo. O cara aceitou. E foi ele para a cama. Prepararam ele, colocaram um recipiente embaixo, uma mangueira, e no lugar de fazer um corte profundo, fizeram um corte superficial, que não atingiu a veia. E colocaram lá o mecanismo. E, logicamente, que o sangue não estava saindo, colocaram lá no recipiente um soro. E o preso via zoada. Treco, treco, ping, ping, ping. Então, cada vez que o soro dava o ping, ele ouvia o barulho, o preso ficava amarelo e ficava nervoso. Ele estava vendo que o sangue dele estava indo embora. Não estava indo embora. Então ele sabia que no momento em que o sangue parasse, ele estaria morto, porque já fazia algum tempo que o sangue fazia. O sangue não, o soro fazia ping, ping, ping. E de uma hora para outra, o cientista resolveu fechar a torneira do soro. E naquela hora, aquele preso começou a ficar amarelo, começou a tremer, teve um ataque cardíaco e morreu.
Não saiu um pingo de sangue dos seus pulsos. Ou seja, o sucesso e o fracasso estão na sua cabeça. O prisioneiro morreu porque acreditou na desgraça, na miséria e na morte. Muita gente está morrendo antecipadamente com peru. Tem a história que peru morre na véspera. Na véspera da festa, né? Tem muita gente assim procedendo. Tem muita gente que recebe um diagnóstico e desenvolve a doença com mais rapidez. Quantas pessoas têm um diagnóstico de câncer e abrevia a sua morte? Abrevia. Morre antes. Quantas pessoas recebem a notícia de que a empresa está quebrando e haverá demissão? Ele já está praticamente demitido. E ele assume isso e já fica doente, já fica nervoso, já fica fracassado e é despedido porque não produz como produzia antes. Porque ouviu aquela notícia e começa a não produzir mais, começa a relaxar, desistiu de tudo. Quantas pessoas nesta manhã já acordou desistindo? Já acordou sem energia? Já acordou com pensamentos negativos? Já acordou assentado sem vontade de levantar? E às vezes se levantou, mas se levantou só no físico, mas interiormente está aprisionado e deitado. Quem está fazendo a sua cabeça? Ou estão fazendo a sua cabeça? Então, quem está fazendo a sua cabeça, pastor Amaro? Quem está fazendo a sua cabeça, ouvinte? Vamos lá. As influências sociais, religiosas, conceitos e crenças fazem a nossa cabeça. Nós falamos ontem aqui, eu vou falar mais um pouquinho. Dinheiro não dá em árvore. E aí você fica o tempo inteiro que dinheiro é fácil, dinheiro é difícil de ganhar, e você vai criando uma energia negativa, uma energia contrária ao dinheiro, que também é uma energia. Então, essa energia não vai ficar água e vinho. Não vai se misturar. Vinho e vinagre. Vai ficar coisas contrárias, que se misturando não é legal. Então, essa energia não vai se juntar com a energia, com a sua energia. Você não será atrativo, não terá poder de atração. Esse dinheiro vai passar por você, mas não vai ficar com você. Não chega em você. Tem uma pessoa que falou para mim assim: é necessário tratar bem o dinheiro. Dinheiro gosta de carinho. Eu achei interessante o que a pessoa falou. Dinheiro gosta de carinho. Então, quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas pensam desde pequeno, porque colocaram na sua cabeça, homens não prestam. Ou seja, a mãe teve uma experiência negativa com homens, com o pai daquela pessoa, e aí colocou na cabeça dela que homem não presta. Seja homem ou mulher, o filho vai crescer com algumas dificuldades. Mulheres são infiéis. O homem diz, mulheres são infiéis para o filho. E o filho vai ter casamento em cima de casamento, porque não confia na mulher. Já pensou? Casamento em cima de casamento, não confia na mulher. É mulher, ele não confia. Complicado, né? Muito complicado. Então, são crenças que ao longo do tempo estão fazendo a sua cabeça, né? E muitas vezes crenças religiosas, né? Que colocam, deturpam e faz espaço na cabeça. Sou pobre, mas sou feliz. Falei isso ontem. Sou pobre, mas sou feliz? E qual o problema? É rico, feliz também. O que é que você tem enquanto rico? O que é que você tem enquanto pobre? Complicado. Então, estão fazendo a sua cabeça. Então, quem é que está fazendo a cabeça? Vamos lá. Quem é que está te comandando? Vamos lá. Eu vou fazer uma lista aqui, depois eu vou falar uma por uma. Amigos, marido, mulher, namorado, religião, crenças, política e a sociedade.
Tem outros, mas eu escolhi alguns que, ao longo do tempo, faz a sua cabeça. É sua maconha predileta. Então, quem faz a sua cabeça é geralmente instituições comandadas por perversos. Ou perversos. O perverso faz a sua cabeça. Essas pessoas que têm traço de psicopata que faz sua cabeça, que conduz, que controla, que colocam coisas na sua mente. E quem são as pessoas que são comandadas por esses psicopatas ou por esses perversos? São pessoas influenciáveis. E quem são essas pessoas influenciáveis? São psicóticos, supersticiosos e pessoas que possuem certo grau de obediência perante as regras estabelecidas por outro indivíduo. Ou seja, são pessoas que têm relação íntima com a outra. Não tem gente que é subserviente, tem pessoas que já nasceram, não. Tem pessoas que se tornam subservientes, pessoas que se calam, pessoas que aceitam, pessoas que são comandadas e dizem assim, fulano nasceu para obedecer. Então, essas pessoas têm um perfil mais fácil para serem dominadas e para suas cabeças serem feitas. Então, vamos aqui falar item por item. E você pode aí, já fazendo sua pergunta, se assim o desejar. Amigos, fulano é carne e unha com ciclano. Fulano tem uma expressão muito antiga. Fulano é meu peixinho, é meu peixe. É meu peixe, é meu brother. Então, essa amizade íntima faz com que o outro siga as instruções. Se essa pessoa for influenciável, se essa pessoa tiver as mesmas características que eu falei aqui inicialmente. Então, esse amigo, se ele for um perverso, ele vai colocar ideias, ele vai colocar crenças na cabeça do outro, ou ele vai fazer com que aquela pessoa faça a sua vontade, trabalhe para ele de graça. Não tem amigos que trabalham para o outro de graça, coitadinho, eu estou ajudando ele, e passa a vida inteira ajudando. Vamos lá, essa pessoa que falou comigo hoje, que disse que faz 25 anos de terapia, é uma pessoa submissa. É uma pessoa submissa. É uma pessoa que está disposta a receber comando. Quem recebe comando e não esperneia, quem recebe comando e não reclama, é computador ou animal. O animal faz condicionado. Então, essas pessoas ficam sempre condicionadas à outra. Já faz a coisa no automático. Já é automatizada. Obedece o outro, já vai obedecendo o outro. Então, basta o outro chegar, que já vai abrindo a janela, né? Abrindo as portas, abrindo a casa. Já. Eu não estou falando de educação, não. Estou falando do educado em relação ao outro, da alegria e o prazer de receber o outro. Eu estou falando do comando do outro sobre você. Você se torna comandado, obediente, já faz sem pensar. Eu falei no programa anterior algo parecido, isso aí. Marido e mulher. Então, tem mulher que elas ficam fascinadas pelo marido. Eu conheço uma mulher que, quando o marido fala, ela fica olhando para ele, parece que é um Deus que está na frente dele. Ele conta as mentiras e as verdades e ela fica ali asseverando, como aquele personagem de Chicanismo. É mentira, Terta? É mentira, Terta? Então, Terta sempre diz, é verdade, é verdade. Aquela mulher fica fascinada. Então, tudo o que aquele homem mandar, aquela mulher faz sem questionar. E ela já sabe os gostos dele, já faz tudo o que ele gosta. Ela não tem mais desejo. O desejo dela é o desejo dele. A gente escuta muito isso. Olha, o desejo do meu marido é o meu desejo. E homens também que são submissas às mulheres. Fazem tudo que elas querem. Não combina. Satisfaz só em olhar. Satisfaz só em receber a ordem.
homens submissos. Então, essas mulheres, esses namorados, estão fazendo a cabeça daquela pessoa. Os dois não são cabeça feitas. Um só cabeça feita. Um manda e outro obedece. Um manda e outro obedece. Essa história eu já ouvi num quadro político. Você manda e eu obedeço. Né? Exatamente, né? É aquele tipo de gente, né? Você manda e eu obedeço. Eu sou submisso. Eu não penso. Eu sou um robô mesmo. Eu não sirvo para nada. Você manda e eu obedeço. Então, é mais ou menos isso. Então, são pessoas que não questionam. São pessoas que mataram seus desejos. Seus desejos estão mortos. Já nascem mortos. São pessoas sem pulsões de vida. Pessoas anestesiadas. Pessoas dependentes do outro. Então, o namorado e a namorada, também acontece isso. Então, nesse campo aí, pode ser a paixão. A paixão pode ser um elemento que faz com que essa pessoa seja submissa. O medo de perder o amor, o medo de perder o outro. Esse medo de perder o outro faz com que as pessoas se comportem desse jeito. Mas não é só isso, não. Muitas vezes também a dependência financeira. A dependência financeira faz com que as pessoas submetam a isso. Então, aquele homem, aquele namorado, aquele marido, vai fazer a cabeça dessa pessoa através do poder, através da perversidade, através da dependência econômica, a dependência financeira, relação com filhos. Ora, se você extrapolar, eu tiro os filhos, eu tiro a guarda dos filhos, eu fujo com os filhos, eu mato. As ameaças também. As ameaças fazem com que as pessoas fiquem dependentes, ou seja, o outro coagir o outro, tem uma coação sobre essa pessoa. Então, estamos falando aqui de amigos, maridos, mulher e namorado. Então, são pessoas que comandam o outro. Eu vou falar de instituição, mas estou falando de pessoas. Pessoas que têm o poder sobre a outra, o poder da sedução, que têm um controle emocional do outro, que têm certa magia sobre as pessoas. Então, essas pessoas são submissas. Agora, o doutor são Dinágio, pessoas... Pode falar. Agora, estamos falando aí, vou dar um exemplo aqui, agente A, agente B, o que seduz e o que é seduzido. O que é seduzido, ele sempre tem essa consciência da sedução ou não? Não, nem sempre tem. Nem sempre, né? Nem sempre tem. Ele faz no automático sem saber que existe essa sedução, né? Ele vira condicionado. Um gato, um cachorro, condicionado. Uhum. É condicionado. Aquilo que a gente faz por condicionamento, nós não temos prazer. Nós não temos prazer. Não tem um prazer. A gente faz condicionado. O viciado em cigarro, ele fuma muito cigarro, ele é condicionado. Fuma muito, mas ele não sente mais gosto do cigarro. Ele bota na boca, tem gente que fuma e joga fora, fuma e joga fora. É o vício de mas como o senhor falou aí trazer. Mas como o senhor falou aí do amigo que seduz o outro, aí o outro não pode ver que... Aí não é questão, como o senhor disse, de educação, é fulano, então o melhor para fulano, mais atenção para fulano. E de repente, esta pessoa, o seduzido, ele não tem consciência que existe esta sedução pelo outro, mas naturalmente ele demonstra isso nos seus atos, nas suas ações. Sim, porque o sedutor tem consciência. O sedutor, quando percebe a obediência do outro, a fraqueza do outro, ele vai montar no outro, montar no literal. Perfeito. Ele vai usar a fraqueza do outro em seu favor. Uhum. O sedutor ou o perverso, ele está acima disso. Ele quer realizar os seus desejos. Entre o seduzido e o sedutor não há trocas. Não há trocas, não há pagamento. Perfeito. Ok? A obediência. Nos amigos existem trocas. Você vem para minha casa, você vai para minha piscina, eu vou para a sua, eu almoço na sua casa. Então, no sedutor, o sedutor, ele sempre está acima. O outro obedece. O outro vai para a casa dele, servir o churrasco. Ele pode até levar a família dele, mas ele é servil. Ele vai servir o churrasco lá.
Ele termina, como ele é muito amigo, termina a festa e ele vai limpar a casa. Vai limpar a casa. Mas todas as vezes ele vai limpar a casa. Eu não estou dizendo que vai limpar a casa seria uma desonra, não. Mas todas as vezes ele vai limpar a casa. Ele sempre faz os serviços mais baixos. Ele é um servil, é um serviçal. Um serviçal emocional do outro. Ele não ganha nada para isso. Ele não tem nenhuma relação afetiva com o outro. Isso não é homossexualidade, isso não é nada disso. Perfeito. Isso é servidão. Servidão. Então ele serve, não é por prazer, ele serve porque ele foi condicionado a isso. Então nessa relação da amizade e na relação também do casal. Acontece isso muito no casal também. Essa servidão ela vem por questões financeiras, econômicas, afetivas, ela vem pela paixão, por não paixão. Então, acontece isso. Quando vê, você está envolvido nisso. Então, quem está fazendo na sua cabeça? Estão fazendo na minha cabeça? Sim. Fazendo na sua cabeça. Estão manipulando. Você é manipulado. Manipulado para o outro. E você virou uma pessoa condicionada. Igual um cão, igual a um gato, igual a um animal treinado. Foi condicionado àquilo. Então, você recebe... Então, aquela mulher que é condicionada ao homem, ela recebe o prêmio de troca, é a feira, é a comida. Nunca o abraço. Não abraço. Não tem relação afetiva. Não existe relação de dependência. Não existe relação afetiva. A relação é dependência. Ou seja, em troca daquilo, tu vai receber um prêmio. Um prêmio em troca do serviço que você faz. Então, o prêmio que o amigo recebe do outro é um aperto de mão, não é automático, né? Sem muita emoção. Dizendo, tem um grupo aí que diz assim, mas eu sou amigo de Ciclano. Ciclano é muito importante na minha vida. Olha, Ciclano é dono de toda a rede de lojas do Estado. Olha como ele é importante. E Ciclano não tá nem aí para você. Nem aí pra... Não tá dando, como diz o ditado, não está dando para cheirar. Não está nem aí. Esse programa é bom porque ele é bastante para baixo em algumas frases. São frases que a gente usa no dia a dia, que muita gente os intelectuais não usam isso que eu digo aqui, né? Como não sou intelectual, eu sou metido, então posso dizer. Vamos lá? Vamos lá. Então, algumas perguntas se tiver. Então, amigos, marido, mulher e namorado. São as pessoas que influenciam o outro. Agora, vamos lá para as instituições. Vamos usar também o político aí. Vamos usar medianamente. O político é a política. A política é a instituição e o político são pessoas. Então, é outra turma, outro grupo que condiciona. Então, tem muita gente aí que está condicionado, que estão sendo feita a cabeça por doutrinas, por conceitos políticos. Então, alguém está doutrinando o outro a entrar no partido X. Está doutrinando o outro com história mal-assombrada que vai condicionar. Então, alguém vai colocar uma plataforma para que o outro siga. Uma ideia para que o outro siga. Uma bandeira para que o outro siga. E essa bandeira identifica com ele. Mas por que identifica com ele? Então, a bandeira da fome. Então, eu, quando era pequeno, passei muita fome, então eu nunca pude fazer isso, então eu vou entrar nesse grupo. A bandeira da infância. Então, gente que acolhe as pessoas que foram abusadas na infância. Então, o cara se vira também essa bandeira e atrai muita gente para isso. A bandeira da família. Então, muita gente que tem dificuldade nessa área, identifica com isso e vai atrás desse perverso. Então, esse cara cria essa ideia para ter seguidores e se tornar famoso. Então, para se tornar famoso, ele não faz isso para realmente produzir o bem-estar do outro. Ele faz isso para se promover. E faz a cabeça desses indivíduos para que esses indivíduos sigam. E esse indivíduo geralmente tem aspecto de subalterno. Então, eles identificam esse perverso como um mito dele. Não tem nada a ver com o que falam aí do outro. Viu? Como um mito dele, como alguém que está acima do bem e do mal. Então, esse cara é o cara que vai resolver todas as questões daquela área.
quando na realidade aquele cara está se favorecendo da quantidade de pessoas que o seguem, que vão seguindo. Então você faz as coisas automaticamente. Então, porque essas pessoas que seguem esse líder político e essa ideologia partidária, essas pessoas, elas não aguentam 10 minutos de conversa. Elas se desmontam, porque elas não sabem por que seguem, porque elas não pensam, porque elas são condicionadas. Elas foram pegas em algum curral e levadas para esse lugar. Houve o laço que foi dado e foram conduzidas. E ainda estão amarradas, ainda estão laçadas, ainda estão com coleira. Então, esse perverso tem sempre a coleira para buscar essa pessoa, onde ela estiver, seja norte, sul, leste ou oeste. Ela vai buscar essa pessoa com as ideias fantasiosas. Sejam essas ideias fantasiosas de que bandeira seja, vermelho, azul, verde, não interessa. São ideias fantasiosas que criam seguidores. E esses seguidores, eles são subalternos a esse líder espiritual. Então a política faz a cabeça dessas pessoas. Vamos lá. Outro tipo de quem está fazendo a cabeça são religiões. Religiões, se você observar a história, religião ao longo do tempo tem levado muita gente até a morte. Tem gente que tenta o suicídio, se matam. Tem pessoas que se matam por causa da religião. Religião A, religião B. Eu também esqueci de colocar aqui futebol. Futebol também leva a isso. Mas vamos aqui na religião. Então a religião leva você ao suicídio, leva você a mudar de vida. Você é condicionado a mudar de vida. Você muda de vida num condicionamento. No condicionamento. Então, o medo faz com que você se torne aquele tipo de sujeito, aquele tipo de pessoa. Então, você tem medo de pronunciar algumas palavras, você tem medo até de sorrir, você tem medo de ser feliz, você é condicionado, você está sujeito ao líder religioso. Então, o líder religioso vai lhe podar, vai cortar as suas asas, ele vai manter você sempre por perto. E muitas vezes você, para fazer alguma coisa, vai pedir conselho ao líder religioso. Ele não te dá nada em troca. Nada em troca. Ele te controla apenas, vai te controlando. Que tipo de roupa você deve usar, que tipo de casa você deve ter, quanto você deve gastar. Tem gente que vai morar na casa dos líderes religiosos, vão morar na casa desses líderes religiosos. Estou falando de todas as religiões, todas as religiões. Então, tem gente que mata em nome da religião, que mata. Gente que coloca bomba no seu corpo e morre, mata um bocado de gente em nome da religião. Então, pegam conceitos antigos bíblicos, quando Deus mandou destruir uma geração inteira, uma cidade inteira, então eles acham que deve destruir também em nome de Deus. Então, acontece muito isso. E essas diversas religiões no mundo inteiro têm formatado robôs. Então, existem muitos robôs, tanto na política como na religião. E esses robôs têm levado as pessoas ao suicídio, ao desastre, à morte, e são coisas realmente daninhas. E por trás de toda a religião tem sempre o perverso. Tem sempre o Deus perverso. O Deus perverso, o Deus que castiga, o Deus que mata, o Deus que controla, o Deus que obriga você a ir. Se você não for, você morre. Se não for, você está atolado. Se não for, você não prospera. Você tem que repetir passos. Repetir passos. O que seria repetir passos? Fazer orações em tais horários, tais. Fazer o sinal da cruz em tal lugar. Não é? Rezar. Fazer. Doar. Ir aos cultos sempre naqueles dias tais. Tem que ir, não pode faltar um. Né? São campanhas milagrosas que não levam milagre, coisa nenhuma. Né? Então, muitos placebos, muitas mentiras, muitas intrigas, muito disse-me-disse, e que não leva você a canto nenhum. Não vai levar a canto nenhum. Então, condiciona essas pessoas a uma vida de escravidão, de servidão. São robôs que são conduzidos até para satisfazer, para serem trabalhadores da indústria da religião, onde o patrão é sempre o líder religioso. Então, aquele líder religioso é o patrão. As pessoas produzem de graça. E muitas pessoas dizem que trabalham por satisfação e por amor.
quando é mentira. As pessoas estão condicionadas. As pessoas falam, mas falam com a boca, não falam com o coração, não tem alma, a alma está adormecida. Há um condicionamento em relação às pessoas. Inácio, então, é difícil. Doutor Inácio, a expressão caverna de Platão, isso é uma expressão coloquial da Edneuza Aprígio, que está aqui conosco no Face, ou isso é um diagnóstico dessa patologia? Ela é psicóloga, ela está sabendo o que está dizendo. Então, lá. Obrigado, ela está assistindo aqui. De Platão, ela está falando em relação a Platão lá atrás, que é um filósofo, e está trazendo a religião em relação à filosofia. Então, se ela puder também interagir mais, seria interessante. Então, esse é o diagnóstico dessa situação do seduzido, que está no automático? Não, é o religioso, né? Não em outras situações. O religioso, sim. Não em outras situações. Então, o que é que a gente está trazendo aqui? Porque daqui a pouco a gente já está próximo do final. Rapaz, quando está bom assim demais, o santo hora passa, né? Se bem que a hora está sempre passando. Então, o submisso, ele está em todo canto, inclusive nos jogos, né? No futebol, seja no esporte, né? No esporte tem muitos seguidores. Os esportes também têm seguidores. Então as pessoas se espelham no outro, idolatram o outro, no meio dos artistas também tem muito isso, se idolatra no outro e passa a ser submisso ao outro. Só que nesse caso é um pouco diferente, no caso do futebol e no caso do artista. Essa pessoa não tem um controle sobre os fãs, não tem um controle. Diferente do religioso. O religioso, o líder religioso, o líder político, sim, ele tem um controle, ele é um perverso, ele tem um controle. As pessoas estão nas indústrias dele, trabalham nas suas indústrias, na indústria de fazer que ele fique cada vez mais famoso, mais poderoso. No artista, não. No futebol, não, porque ele não tem um controle. Ele tem a técnica de atração, a técnica de persuasão. Exemplo, quando um cantor ele grava uma música e ele faz o refrão, esse refrão repetitivo, isso é hipnose. Ou seja, eu estou fazendo na cabeça de alguém, mas eu não sei quem é esse alguém. Eu não sei quem é esse alguém, ok? Esse alguém não chega a mim. Então, é um tipo de perversidade induzida, porque esse artista ele foi trabalhado. Ele não nasceu perverso, ele se tornou perverso. As circunstâncias perderam um produto. Ele é um produto, diferente do político. O político não é um produto. Ele pode ser um produto, mas não é um produto. A diferença é essa. Então, esse artista, ele se tornou um produto. A máquina trabalhou para que ele pudesse atrair pessoas para ele. Ele vai se comportar de uma certa maneira para atrair muito mais gente. Por exemplo, ultimamente tem aí uma pessoa que surgiu de repente, participou de uma dessas casas aí, essas casas desses confinamentos aí, numa rede de televisão, se tornou uma pessoa famosa do dia para a noite, onde faz comerciais para muito tipo de... Por quê? Tipo de empresas, porque ele tem seguidores. Então essas empresas foram olhar os seguidores dele e resolveram colocar ele como estrela do dia para a noite, né? Então ele está sendo trabalhado, ele está sendo orientado para atrair pessoas. Então, esse mundo, entre aspas, o mundo perverso faz com que ele atraia para ele subalterno, que não questione. Então, o apaixonado, ele jamais vai ver o defeito daquele que se apaixonou. Então, o fã, ele não percebe que o artista não tem um olho, não tem uma orelha, não tem uma perna, que ele não é tão bom artista assim. Ele se apaixonou, alguma coisa ficou. Agora, foi espontâneo? Não. Porque essa paixão que eu estou falando, ela não é espontânea. Tanto essa paixão religiosa, tanto essa paixão do futebol e a outra, ela não é espontânea. Ela é induzida. Há uma persuasão em relação a isso. Então essas pessoas foram captadas. Por essas pessoas foram influenciadas. Essas pessoas tinham um HD de submissão. No fundo dela, ela tinha uma carência
uma carência afetiva. E esse formato talvez preencha um pouco dessa carência afetiva. Ela precisa amar alguém, ela precisa submeter alguém, ela precisa servir alguém. Ou seja, a escravidão voltou. Eu sou escravo. Eu sou escravo emocional. Ok? Então, é exatamente isso que eu queria trazer para os senhores hoje. Eu não sei aí se tem pergunta, mas eu tenho aqui enviado pela sua produção, né, a Ana, para quem eu mando um abraço, o depoimento de Mauriceia. A gente pode ouvir? Vamos botar. Que participou do workshop, né? Então, na tela, ao lado aí do psicanalista Edinásio, o depoimento, inclusive no podcast, né, da Mauriceia. Vamos ouvir lá. Meu nome é Mauricélia, tenho 39 anos. Eu participei do workshop Deletando o Fracasso e Projetando Sucesso. Tive uma experiência muito boa, nunca tinha participado de um workshop desse. Foi muito bom. O mapa psíquico que foi feito, ele bateu certinho o que está acontecendo na minha vida, o que já aconteceu, e principalmente no lado profissional. Tudo a ver. Foi incrível. E eu indicaria sim para os meus amigos, para quem realmente quiser participar. Foi uma experiência muito boa. Valeu, Mauriceia. Muito bom o depoimento dela e o podcast aí estava ao seu lado, né? Ela falando como se estivesse aí perto do senhor. Pena que ela não mandou o vídeo. Também estamos aguardando o vídeo, mas eu acho que esse vídeo foi ao ar no programa de ontem, não é? Do pastor, deixa eu me ver aqui, do pastor Abimael, né? Esse vídeo foi ao ar ontem, no programa de ontem. Depois temos outros depoimentos que no decorrer dos programas a gente vai lançando aqui. Com certeza. Eu quero agradecer a grande audiência aí no YouTube, a Elizabeth Oliveira, o Paulo Henrique, Moreira, gostando muito do tema, e os compartilhamentos de todos que estão no Face, no YouTube. Um abraço a todos que estão nos ouvindo também pela FM 103,3. Essa questão aí, doutor Ednásio, do inconsciente, do manipulado, isso é muito profundo, porque parece uma hipnose, né? Eu, ao longo do tempo, não sei se eu falei ontem, no programa de ontem, ao longo do tempo eu me especializei no inconsciente. Então, a minha praia é muito inconsciente. Nós somos manipulados por esse inconsciente. Então, nada daquilo que eu faço, eu sou manipulado, mas não enxergo que sou manipulado. Por isso que as pessoas dizem, fulano, deixa esse homem, esse está te matando. Está te matando. Deixa essa mulher, ela está levando tudo que é teu. Mas a pessoa não enxerga, porque está no inconsciente. É exatamente esse meu trabalho, é fazer com que a pessoa conheça um pouco de si mesma, não é? É esse meu trabalho, fazer com que as pessoas conheçam um pouco de si. A mídia, e aí, né, será os comerciais, é tudo voltado para essa hipnose, para trabalhar essa coisa, para as pessoas assistirem. Para conduzir você correr ao para lugar. Comprar, para consumir, né? A empresa é perversa, né? O mundo é perverso, ele faz tudo para te encaixotar, para que você acredite naquilo e para que você tenha hábitos sempre iguais. Porque se você mudar de hábitos, você compra outro produto. Você deixa de tomar Coca, vai tomar Pepsi. E a ideia é que tome Coca ou tome Pepsi, né? Então a ideia é que você compre sempre no supermercado. O supermercado que é a grande feira, não é a feira livre, é o supermercado. Então, essa é a ideia que se colocou e você se acostumou. Você mudou e não trocou. Não troquei porque é melhor, que tem segurança, que tem isso. A pessoa vai se condicionando, né? Vai se condicionando, vai se acomodando. Então, esse condicionamento... Uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp. Então, se não for psicólogo nem psicanalista, o resto é robotizado? Essa foi forte. Todo mundo é. Não, psicólogo, psicanalista. Tem tanto psicólogo robotizado aí, psiquiatra robotizado. Nada a ver. Você tem que conhecer o inconsciente. Eu trabalho com isso. E mesmo assim ainda sou... Mas eu trabalho com isso. Então, se você não quer ser, então vem para o meu divã que eu te garanto que você não será mais. É um desafio que eu faço. Vem para o divã. Ok, meu querido. São 12 horas, exatamente 1 minuto. Se eu tiver mais algo a abordar. A próxima não, só lembrando que, ainda não tem, lembrando que o meu workshop será online. Eu não recebi da produção o próximo workshop que será online. Depois a gente... Olá, estamos aqui montando, né? dividindo as aulas, né? Serão 3 aulas. Serão 3 aulas e o link vai ser disponível já. Então,
é online, gratuito, no conforto da sua casa, você vai ser treinado, né? Treinamento que pode mudar a tua vida. Tchau, gente, até amanhã, se Deus permitir. Ok, doutor Ednásio, um abraço e até amanhã com mais uma edição do programa que é seu, né? Programa que o senhor tem feito dele também nosso, programa No Divã, com o psicanalista Ednásio Silva, diretamente dos estúdios da Rede Cristã Brasil para a Academia do Cérebro. Você acabou de ver e ouvir o psicanalista Ednásio Silva. O programa volta amanhã, se assim Deus nos permitir, no horário das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, com transmissão multistream no sistema de comunicação da Rede Cristã Brasil, no YouTube, Rede Cristã Brasil, no Facebook, redecristãbrasil.com, Facebook, no site redecristãbrasil.com.br e na FM 103,3 e também na TV Rede Cristã Brasil no Play Store. Um abraço, tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir.